Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Observador. A gente dando uma olhada nesse caso, que são aqueles casos que a gente fica se pensando, gente, o que se passa na cabeça do burocrata é quando tenta ferrar com a vida de um cidadão de bem, trabalhador, professor, separar a família. Não tem nada a ver com países muçulmanos, tá? Quando o pai vem para o Brasil ou a mulher vai lá para o Líbano, para a Síria ou para a Arábia Saudita ou Iraque ou Irã, aí termina o namoro ou o casamento com filhos, aí o cara manda a mulher embora e os filhos ficam com o pai, porque lá a sociedade é patriarcal. Esses países, né, muçulmanos, todos são mega, giga, ultra patriarcais, mulher não manda em nada, filho não manda em nada, são só objetos, né? Só assim, nos países do Oriente Médio são muçulmanos, são os homens que são os filhos mais queridos, mais importantes são os filhos homens, né? Na Índia também é assim, né? Mas, gente, é bizarro. O caso desses dois meninos, né, é que o pai deles, que é o Hugo Barbosa, que vocês estão vendo aí na foto, né, ele está no Reino Unido, né, os meninos estão lá já há 5 anos, estudando, trabalhando, tem a vida, os pais também. E os pais, gente, se divorciaram, tá? Hugo Barbosa, ele já tem residência permanente lá na Inglaterra. Ele já é residente, tipo um green card americano, né? Ele já pode ficar lá. Aí, os dois meninos, um tem 8 anos e o outro tem 11 anos. Os pais se divorciaram, se separaram. E agora o governo britânico está enchendo a porra do saco dos caras, bicho, porque é bizarro. Deixa eu colocar uma foto aqui da família, cadê? Tá aqui a família, linda família, mas infelizmente romperam, né? E se separaram e tudo, então, infelizmente, né? Essas coisas acontecem. Daí os meninos, né? Essa foto é mais antiga, claro, né? Aí, o que aconteceu? O jornal The Guardian divulgou, então, que o nome dela é a enfermeira Ana Luísa Cabral Gouveia, e ele é um professor universitário chamado Hugo Barbosa, e foram comunicados pelo Ministério do Interior que os filhos Guilherme e Luca, o Guilherme tem 11 e o Luca tem 8, devem voltar para o Brasil porque eles não têm visto de residência. Gente, pelo amor de Deus, o pai está trabalhando na universidade, a mãe também está trabalhando, eles são separados, tudo bem. Mas segundo as autoridades britânicas, olha só como é que é a burocracia estatal, né? Os dois não têm o mesmo tipo de visto, por isso os filhos não podem ficar. Aí os meninos têm que voltar para o Brasil sozinhos, gente, sem os pais. Gente, é bizarro, né? Os meninos estão lá desde 2019, mal falam o português, tá? Segundo dizem os pais. Segundo uma carta que foi divulgada para o jornal The Guardian, apenas pai e mãe que trabalham legalmente no país poderiam permanecer. Os dois meninos têm que arrumar um visto de trabalho também. Bicho, olha, para que serve o Estado, né? Só para atrapalhar mesmo. E não é qualquer Estado, não é só o Brasil, não, é qualquer um. Inglaterra, primeiro mundo, Reino Unido, né? O país da Rainha Elizabeth II, do Charles III, né? Bom, o filho mais velho, o Guilherme, chegou a receber uma carta assinada por um funcionário do Ministério do Exterior, dizendo o seguinte, um menino de 11 anos, hein? Abre aspas. Estou convencido de que não há razões sérias ou convincentes para lhe conceder o acordo, para o moleque ficar. Estou satisfeito que você possa retornar ao Brasil e continuar seus estudos no Brasil, onde teria a opção de frequentar uma escola de língua inglesa. Cara, olha que bizarro. A expulsão das crianças, né, teria acontecido depois desse divórcio do casal. Eles compartilham, a guarda é compartilhada, não é guarda exclusiva, é outro ponto, né? Se fosse guarda exclusiva, podia ficar com o pai ou ficar com a mãe. Ele tem residência, visto de residência, ele tem. É professor universitário. E ela é visto, ainda não é um visto permanente, mas é um visto de trabalho, ela trabalha como enfermeira. E os meninos não têm porque os pais não têm guarda exclusiva. Se fosse a mãe, guarda exclusiva, ficaria. Agora olha o imbróglio que isso vai dar. E um dos dois vai ter que voltar ao Brasil, pedir a guarda exclusiva do filho, para voltar com os meninos para lá. Olha só a gastação de dinheiro. O cara vai ter que largar o trabalho, sabendo lá o que pode acontecer, porque de repente bate no Brasil, também dá outro problema burocrático com burocracia estatal, funcionários públicos decidindo o que você faz da sua vida. Olha, é incrível, né?
Segundo as regras britânicas, lá no Reino Unido, né, ambos os pais precisam ter o mesmo visto, o mesmo status de visto ou residência ou permanência, né? A Ana Luísa, que é a enfermeira, a mãe dos meninos, né, conseguiu visto de trabalho em 2022 e trabalha como enfermeira no Serviço de Saúde britânico. Veja, devem ganhar bem. Assim, claro, não é classe média alta, mas vivem bem, normal. Ele é professor universitário, ela é enfermeira no Serviço Público de Saúde britânico, está tudo certo. Eles ainda não reúnem critérios para residência permanente. Ele já tem, né? Ao contrário do Hugo, que recebeu autorização em 2024, no ano passado, para atuar como professor sênior de ciência da computação na Universidade Exeter. O Ministério do Interior está expulsando 2 crianças felizes e saudáveis do país, disse o Barbosa, o Hugo, né, para o jornal The Guardian. Eu jamais imaginaria isso vindo no Ministério do Interior. Esta carta deles me faz sentir que meus filhos fossem como se os meninos fossem criminosos, né? Desde que cheguei ao Reino Unido em 2019, tenho trabalhado para o NHS, pago meus impostos e feito tudo corretamente, desabafa a enfermeira para o jornal. NHS é o sistema de saúde britânico deles lá, né? Gente, é incrível, né? Por que essa burocracia estatal é tão retardada desse jeito, né? O Hugo trabalhava em Rochester, em Nova York, até 2019, deixou os Estados Unidos, foi para a cidade de Exeter, no sudoeste da Inglaterra, para assumir o cargo então de professor sênior de ciência da computação na universidade local. E a mulher, né, a Ana, trabalha como enfermeira e foi junto, né, para uma nova vida, né? Levou os meninos que na época eram pequenininhos, né? Eles agora têm 8 e 11 anos. Na época eles tinham 3 e 5, né? Não é isso? Tem 6 anos, né? Mais ou menos isso. 4 e 6 anos eles tinham na época. E agora essa coisa terrível, né? Que a gente não... Eu vou acompanhar, tá? Para ver o que vai acontecer com eles. Eu sinto muito mesmo. É triste, gente, ver como é que o Estado, ele está sempre contra o cidadão. Sempre. Em 100% das vezes, o Estado está contra o cidadão. Por causa de uma porcaria de um carimbo no cartório, em 3 vias lá na Inglaterra, que o rei Charles tem que assinar alguma porra lá, você vai separar 2 crianças de 8 e 11 anos dos pais, porque os pais são separados, têm vistos diferentes, ele tem permanência e ela não, e não sei o quê. Aí o Ministério do Exterior manda uma carta para o menino de 11 anos, dizendo que está muito feliz que ele vai voltar para o Brasil. Cara, é bizarro, né? Ele foi convidado pela Universidade de Exeter para ser professor lá na cidade, na universidade, que o cara deve ser top na ciência da computação. Então ele foi convidado para ir para lá. E agora você vai separar os meninos dos pais, né? Cara, é bizarro. Ei, mundão, velho. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.